Fala galera, beleza? Bibi aqui. E hoje a gente vai fazer uma análise boa da prova de matemática do ITA deste ano. Galera, demorei um pouquinho, mas é porque eu tava fazendo TG aqui do ITA e eu também quero fazer um vídeo massa pra vocês. Então vamos lá. Qual que é o nome da sua ideia hoje aqui? É ver questão a questão, então a gente já tem as questões aqui. E eu fale pra vocês se essa era uma questão que dava pra fazer, se era uma questão difícil, médio, fácil e umas ideias por trás delas. E aí já vão deixando aqui nos comentários qual questão vocês querem que eu resolva. Eu vou começar agora um cronograma resolvendo questão do ITA. Vou também depois começar uma série de videoaulas, galera. Vou pegar um assunto, tipo trigonometria, vou começar do início e vou até o fim, passando em nível fácil, médio, difícil e ITA, assim. Bora lá. Então, gente, a primeira questão falava aqui, né, para encontrar os valores de A e B, tais que esse polinômio ao ser dividido deixava um determinado resto. Gente, quando vocês olham uma questão assim, essa questão é típica do ITA. E principalmente assim, é uma questão boa de preparação. Galera, quando você vê um expoente tão grande assim, tipo 57, é porque vai ter uma ideia de congruência aqui, ou você vai mexer com um número complexo. E, gente, era muito fácil resolver essa questão. O que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que pegar P igual a x ao quadrado menos x mais um vezes um divisor mais um resto 2x mais um. Só que, galera, o que acontece? Quando vocês pegarem e colocarem em P as raízes de x ao quadrado menos x mais um, esse termo do divisor vezes o quociente vai zerar. E aí você vai ter o resto. Então você pode pegar uma raiz ali que a gente sabe que é cis de π sobre 3 e a outra raiz é cis de menos π sobre 3. Quando você botar isso em P, você vai achar que esse equivalente para cis de π sobre 3 tem que ser igual a 2 vezes cis de π sobre 3 mais 1. Isso vai fazer a mesma coisa com o menos π sobre 3. Aí, galera, chega num sisteminha, resolve achar A e B. Então, assim, essa questão, quem manja, assim, quem já fez questão parecida, galera, ia achar bem tranquila. Mas quem não viu esse tipo de questão, então vamos analisar sempre assim: um aluno preparado e um aluno que veio do ensino médio sem preparação. Eu diria que um aluno sem preparação para ITA, ele pega essa questão aqui e ele não faria essa questão tão rápido, beleza? Agora, um aluno que tá lá preparado, gabaritado em fazer simulado, fazer prova antiga, galera, pegava essa questão e resolvia bem. Então, eu vou considerar essa aqui uma questão fácil, beleza? Vamos lá. A gente vai para a questão 2. Gente, essa questão 2 aqui é uma questão tipicamente de elipse. E isso que eu acho legal no ITA, porque o ITA pega alguns conceitos que às vezes é um conceito fácil, mas ele faz um negócio bem feito. E essa questão é exatamente isso. Ou seja, você tinha que entender tudo de uma elipse. Achava a equação, na parte da excentricidade, tudo mais. Você chegava bonitinho ali na equação. Uma vez chegava na equação, aí você fazia um negócio, gente, que é muito legal. Você pega esse y sobre x aí, você fala que é uma equação, uma reta, por exemplo, e aí você tenta encontrar onde que encosta nessa elipse. Gente, isso é muito legal. Ou você pode simplesmente igualar as duas equações e chega numa outra expressão. E aí lá você vai cair numa equação do segundo grau, assim, você tem que achar o delta igual a zero. Galera, questão muito top. Eu já fazia questão assim no simulado, mas eu lembro que eu já fiz questão assim quando era circunferência. Então ele dava uma circunferência e pedia o y sobre x máximo. Gente, essa questão é muito legal. Mas também, acho uma questão média. Por quê? Porque se você não tiver acostumado a resolver esse tipo de questão, primeiro que já você vai assim, beleza, você não tá acostumado com isso. Você chega pra achar elipse, legal, você achou. Mas beleza, e agora? O que que é esse y sobre x valor máximo? Você fica olhando e fala assim, gente, eu não sei fazer. Mas aí você tem que lembrar do truque, que vai chamar isso de um mzinho, entendeu? E aí, fechou. Beleza, galera? Isso aí é top. Pronto, uma questão média. Mas eu vou até mudar, vou falar que a outra questão anterior, ela era fácil pra média, beleza? Vamos lá pra próxima aqui. Questão 3. Gente, essa questão que me deu dor de cabeça quando eu resolvi, quando eu tava resolvendo ela no dia. Gente, essa questão muito chata. Por quê? Porque assim, trigonometria, eu gosto de trigonometria. E tem uma das coisas da trigonometria que é assim, sempre dá pra resolver de um jeito. Só que o problema é que essa questão aqui, você tinha que dar uma enxergada em alguns tipos de fatorações assim nela pra você conseguir chegar na resposta. E além disso, você tinha que considerar essas questões de onde está alfa e beta, porque isso ia modificar durante uns passos da resolução. Então, gente, essa era uma questão assim, que eu diria que é fatoraçãozinha
e trigonometria, além de análise, né, de arcos, assim. Mas assim, resolvendo com calma, eu lembro que eu fui resolver essa prova aqui, eu tinha trabalhado, eu acho que umas 12 horas nesse dia. Eu tava com a cabeça arrebentada. Eu tinha feito cerca de 90 questões, feito uma gravação. Então, assim, eu também não tava muito bem pra fazer essa aí, por isso que eu tava um pouco devagar também. Mas eu diria que no dia da prova, assim, aquecido, tudo mais, daria pra uma pessoa preparada fazer essa questão, assim, nível médio de dificuldade, tranquilo, assim, beleza? Então, essa era uma questão legal. Questão 4. Gente, essa questão é aquele negócio. Ou você é a pessoa muito boa em geometria, que fala assim, não tô nem aí pra fórmula e eu vou conseguir fazer meu triângulozinho, vou conseguir fazer a circunferência, vou achar uma lei dos cossenos ali, mexer com a lei dos senos e vou resolver. Ou você se lembra, porque esse é um caso clássico que fala que R é a área do triângulo ABC dividido por P menos A, né? O P é o semiperímetro. Gente, achou? Você lembrou dessa fórmula aqui? Você joga em Heron, galera, você resolve rapidinho, acha a área, acha o semiperímetro, achou o R aqui. Caso contrário, você acha a lei dos cossenos ou lei dos senos. Agora, então, o que eu diria? Essa questão, claramente, se você lembrou da fórmula, galera, você resolveu isso aqui em 2 minutos. 1 minuto que seja. Você resolve isso aqui muito rápido. Não lembrou da fórmula, aí vai ser mais demoradinho. Mas mesmo assim, essa daqui eu acho que eu posso considerar como fácil por causa disso. Porque eu também não posso analisar sempre considerando vários tipos de pessoas. Tô falando uma coisa média, assim. Galera, agora a questão 5 é uma questão que, assim, eu não acho tão interessante, para ser bem sincero. Eu acho que, beleza, para uma prova do ITA de 24 minutos por questão, acho que é interessante essa questão, bem interessante. Mas eu acho que foge um pouco do jeito do ITA, eu não achei legal não. Eu acho que seria muito melhor se a banca tivesse pego, por exemplo, um log, e dentro do log tivesse uma equação de terceiro grau, que você tivesse que achar uma raiz, e aí a base do log talvez, sei lá, fosse x menos 2. E aí você teria que fazer análise de condição de existência e achar alguma coisa. Talvez até pedir um gráfico ali no final, sabe? Mas acho que esse tipo de questão não acho tão interessante para prova, sendo bem sincero, porque acho que isso aqui não discrimina bem o aluno, esse que é meu ponto. Acredito que um aluno bem preparado, ele podia ter olhado para isso aqui e ter ficado na dúvida. Já um aluno, às vezes, que é razoavelmente preparado, às vezes ele sabe qual que é o truque desse tipo de questão, ele faz muito rápido, então eu não acho que é legal. Mas assim, esse daqui eu diria que é um nível médio, porque de questão. Galera, a questão 6 é uma questão legal, é esse tipo de questão do ITA. O ITA sempre cobrou questão de lançamento de moeda, e principalmente levando para esse lado, né, que é a probabilidade binomial, assim. Eu achei bem legal essa questão. E assim, é aquele jeito tradicional de questão de probabilidade. É aquele negócio, quem tem dificuldade em probabilidade, talvez não ache tão difícil a questão, porque é um tipo de questão que pelo menos ela tem uma estrutura manjada. E quem sabe probabilidade, aquele cara que fez Morgado lá, que fez os materiais do cursinho, que fez prova antiga, vai ir bem também. E eu acho que tinha uma questão bem parecida do ITA uns 4, 5 anos atrás, objetiva, que era bem parecida assim. Não tão parecida, mas um pouco parecida. Achei bem legal a questão. Galera, questão 7. Essa questão aqui é meio chata. Essa também eu diria que é nível médio. Pode parecer. Daqui a pouco eu vou fazer um apanhado geral do nível das questões, porque tá parecendo que eu tô falando que é tudo médio. Essa aqui eu acho que pro tempo de prova, talvez ela não seja média, talvez ela seja difícil. Não pela dificuldade, mas pelo tempo mesmo e pelas condições. Gente, quando ele fala que tem raiz dupla, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai poder mexer com derivada, ou você faz girar e acha as raízes e tal. Dá pra fazer de vários jeitos. Beleza, achou as raízes, você vai ter que fazer essa área aí que ele tá dando, né? E aí você vai álgebra e vai resolvendo tudo aqui. E é uma questão legal, assim, interessante de fazer. Não é uma questão difícil de conceito, porque você vai fazer passo um, passo 2, faz conta e chega na resposta, né? Tem que lembrar ali que é um triângulo retângulo, então você pode fazer produto escalar, você pode fazer equação de reta, né, para 90 graus. Tem muitas opções, mas é uma questão trabalhosa. Assim, eu diria que esse é o tipo de questão do ITA. Da mesma forma que eu falei que o log não era uma questão tipo do ITA, essa aqui já é uma questão mais do tipo do ITA. Até cairia num IME. Na minha opinião, já tem uma cara mais até de IME do que de ITA. Muito legal a questão, muito top, mas é aquilo, tomar cuidado para não ter errado conta. Gente, já a questão 8, essa questão é uma questão interessante. Por quê? Porque você cai
em uma análise, né? Uma análise divertida, assim, de você fazer para determinante. Eu lembro que o meu professor de determinante, né, no cursinho, ele dava uma lista pra gente só de determinante de grau N. E era muito bom porque se exercitava a visão criativa. E nesse daí é exatamente igual. Você vai ter que fazer para caso igual a 1, ou seja, uma matriz 1 por 1, uma matriz 2 por 2, 3 por 3. Aí você vai perceber que para cá, como é que vai ficar? E aí você vai ter que fazer multiplicações, aquelas combinações lineares. Ah, multiplica a linha tal por coluna, por tal valor e soma, subtrai. Aí você vai achar um monte de zero, aí com esse monte de zero, maravilha, faz Laplace ali, achou, entendeu? Questão legal. Achei muito massa ter cobrado na prova. É uma questão que precisa de um pouco de criatividade no meio dela, mas é uma questão tradicional, assim, de nível de preparação para o ITA. Questão 9. Essa aqui já é um pouco diferente. Qual que é o ponto dessa questão? Quando a gente olha essa questão, eu lembro quando estava resolvendo, eu lembrei de uma questão da OBM de nível universitário que eu fiz. Era um pouquinho diferente, mas ela tinha um parecido com essa ideia. O que que é? Você tem uma matriz, você tem matrizes 5 por 5. Então ele não fala qual é a matriz. E ele fala que tem entradas inteiras, ou seja, os valores que constroem essa matriz são inteiras. E ela satisfaz esse tipo de expressão. E aí, gente, é aquele negócio. Se você for fazer simplesmente chamar de A, B, C, D, E e vai seguir. E faixa inversa. E a transposta. E igualar, você não vai chegar em lugar nenhum quase. A não ser que você fatore muito e entenda o que está acontecendo. Mas esse é o tipo de questão que você precisa mexer com álgebra matricial. Então você vai ter que multiplicar os dois lados aí por A pela direita, ou pela esquerda, no caso, como. Mas vocês entenderam. E aí você vai chegar numa relação que A vezes a transposta tem que ser identidade. E aí você vai chegar que aqueles termos do meio, o quadrado deles vai chegar, vai ficar assim. Ah, depois eu posso até fazer essa questão para vocês. Você vai chegar que a soma dos quadrados de A1 ao quadrado, mais A12 ao quadrado, A13, ou seja, não o da diagonal principal, mas esse aqui primeiro, você vai falar que é igual a 1. E aí você vai ter que descobrir que os elementos, ou eles são, os elementos eles vão ter tipo uma relação com 1. E aí você vai ter que identificar quantas são, tal. E aí você vai ter que fazer uma permutaçãozinha ali no final, é bem legal essa questão. Gente, inclusive, se vocês quiserem que eu resolva essa questão, coloque aqui nos comentários. E aí, gente, eu aproveito esse momento para pedir o like. Deem o like aqui, se inscrevam no canal, mandem para outros amigos, porque, gente, eu vou fazer uma coletânea de exercício do ITA a partir de agora. Eu tô quase entrando de férias, eu quero fazer muita questão. Outra coisa também, igual eu falei no começo do vídeo, eu quero fazer playlist de matéria inteira. Então, falar assim, vou fazer fatoração do nível mais fácil ao mais difícil, beleza? Bora então para a última questão. Questão 10. Gente, essa é uma questão, às vezes o ITA sempre não, assim, muitas vezes cobra uma questão de cubo, né? E aí já cobrou uma questão mais fácil, uma questão mais difícil, mas essa aqui era para você fazer a área de projeção. Gente, nesse aqui exigia um pouquinho de uma visão, você tinha que entender o que estava acontecendo, mas nada mais do que você colocar no plano, assim, fazer bonitinho os cortes, achar a projeção e você conseguir achar a área desse hexágono, né, que você tinha da projeção. Beleza, gente? Então, galera, o que que acontece? A prova tinha 10 questões. Eu diria que, assim, essa questão. Eu acho que até me arrependi porque eu falei que eu ia fazer por nível de questão, mas, gente, é difícil fazer por nível. Mas eu vou tentar fazer uma média aqui. Eu diria que a questão 10 é uma questão média. A questão 9 é uma questão difícil. A questão 8 é uma questão média. A questão 7 é uma questão difícil, então tá 2-2. A questão 6 é uma questão média, ou seja, 3-2. A 5, vou colocar ela como fácil, mas é uma questão que eu achei nada a ver, beleza? Então, até agora tem uma fácil, 3 médias e 2 difíceis. A 4 eu também vou colocar como fácil, então 2 médias, 2 fáceis, 3 médias e 2 difíceis. Essa aqui eu vou colocar como média, então 2-4-2. Essa aqui eu vou colocar como média 2-5-2. E essa aqui eu vou colocar como média 2-6-2. Então, galera, a prova tinha 2 questões fáceis, ou 3, vamos fazendo uma média assim. Tinha 3 questões fáceis, 5 questões médias e 2 questões difíceis. O que que isso mostra para você? Para você passar no ITA, você precisa, na média ali, falar assim, que para você ter certeza, assim, igual eu tô falando, não é sempre assim, mas tô falando assim, se você pegar e falar assim, eu quero uma nota que é muito difícil de eu não passar, 7. Gente, se você precisar de 7 para você passar, pensa comigo, tinha 3 fáceis,
você tem que ter acertado. Ou pelo, assim, vamos supor que acertou as 3. Aí as outras 5, você conseguiria acertar 4, por exemplo. E aí você já teria seu 7. Então é isso, gente. Outra coisa, pra não ser cortado, né? Era o que? Fazer essas 3 fáceis e achavam uma média, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.